E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Portal Menos Plantão de Notícias. A gente separou um tanto de notícia importante para hoje, notícia que impacta a vida da gente, sabe? Brasileiro, mineiro, todo mundo, e tem de tudo. Números que assustam, decisão de governo que deu o que falar, e até os impactos daquela tragédia, né, que a gente não esquece. É isso aí. Vamos mergulhar a fundo nesses assuntos, entender o contexto e entender o que significa cada uma dessas notícias pra gente. Vamos começar então, e já que a gente está falando de notícia impactante, vamos falar de Brumadinho, né? Aquela tragédia da barragem da Vale em 2019. Gente, me deu um choque quando eu vi que doenças respiratórias, dor nos ossos, problema nos olhos, até má formação em recém-nascido aumentaram horrores na região. Tipo assim, 669% de aumento em alguns casos. Que loucura é essa? O que será que significa para o futuro da saúde do pessoal de lá? É de arrepiar. Tem um estudo novo que achou metal pesado na urina de criança, viu? Criança de até 6 anos em Brumadinho. Quer dizer, a contaminação daqueles rejeitos de mineração continua. É um problemão. As consequências para a saúde dessas pessoas são sérias. Mas e a Vale? Eles não fizeram aquela estação de tratamento de água ETAF para limpar a água do rio Paraopeba. Fizeram, mas sabe, movimentos atingidos por barragens, web, estão questionando se essa TAF funciona mesmo. Eles criticam a Vale porque, né, a empresa não abre o jogo sobre os estudos que faz para saber se a água tá boa, e o MEB reclama da metodologia que a Vale usa, diz que não é confiável. É uma situação complicada que precisa de olho aberto o tempo todo. Então quer dizer que a população ainda sofre com o que aconteceu, né? E continua sem saber se a água tá boa mesmo. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de coisa séria. O Brasil perdeu mais de 500 mil de empregos, viu? Emprego com carteira assinada. Isso só em dezembro do ano passado, 2024. Pior dezembro desde 2020. E aí? O que está acontecendo com a nossa economia? Será que é só coisa de fim de ano? Tem coisa mais feia por trás disso? Pois é, né? Um número desses dá um susto na gente. Olha, as causas para essa queda no emprego podem ser várias. Pode ser coisa de fim de ano, como você falou, mas pode ser também problema da economia, problema que já tá aí faz tempo. Para entender a raiz dessa encrenca, a gente precisa analisar tudo com calma. E por falar em trabalho, Minas Gerais está liderando um ranking triste. É o estado com mais gente resgatada de trabalho escravo. Mais de 500 casos em um ano. É de revoltar saber que isso ainda acontece hoje em dia. Será que essa exploração tem alguma coisa a ver com essa bagunça na economia que a gente está vendo? Faz sentido sua pergunta. Quando o mercado de trabalho está fraco, sabe, com pouca oportunidade, as pessoas ficam desesperadas para conseguir qualquer emprego. Aí elas acabam aceitando trabalho ruim, trabalho que explora. É uma situação difícil, né? Precisa de medidas fortes para proteger os trabalhadores. Mas agora, vamos sair um pouco de Minas e falar de uma notícia que chocou o Brasil inteiro. A polícia e o Ministério Público estão investigando fraude, viu? Fraude nas indenizações da tragédia de Mariana, lá em 2015. É inacreditável que alguém se aproveite numa tragédia dessas para ganhar dinheiro. Pois é, a Operação Abutre Sotoro está desvendando um esquema de corrupção, desviando dinheiro que era para ajudar as vítimas do rompimento da barragem da Samarco. É um absurdo, né? Falta de respeito total. Precisa punir quem fez isso. Com certeza. Para a gente fechar essa primeira parte do nosso plantão de notícias, vamos falar de política, né? Um assunto que sempre dá o que falar. O TRE de São Paulo cassou o mandato da deputada Carla Zambelli e ainda disse que ela não pode se candidatar por 8 anos. Você pode explicar melhor o que aconteceu? 5 votos a 2. Foi assim que o TSE decidiu caçar a Zambelli. Eles acusam ela de espalhar fake news sobre as eleições lá em 2022, durante a campanha. Mas ela se defende, né? Diz que só estava dando a opinião dela e que caçar ela é censura. É isso mesmo, ela diz que é perseguição política, que estão querendo calar a boca da oposição. Ela já disse que vai recorrer. Os advogados dela falam que a cassação é exagerada e que estão tirando o direito dela de falar o que pensa. É um caso que abre um debate importante, né? Até onde a gente pode falar o que pensa. E até onde as notícias falsas podem atrapalhar a democracia. São perguntas que a gente precisa pensar. Sem dúvida. É um debate que a gente tem com cuidado, pensando em todos os lados da história. Vamos ver o que acontece com esse caso. Esse caso da Zambelli é complicado mesmo. A gente viu aí a decisão do TRE, né? Mas e aí? Qual o limite, né, entre falar o que pensa e espalhar mentira que pode prejudicar a democracia? Pois é. É um assunto que divide opiniões. E o TRE-SPDAE, né, entendeu que a Zambelli passou do limite, abusou do poder, sabe? Influenciou o povo e ainda tentou colocar em dúvida as eleições. Será que isso vai acontecer com outros políticos também? Acho que esse caso vai dar o que falar. Pode ser que a justiça use ele como exemplo para outros casos de fake news de político. É bom a gente ficar de olho para ver como a justiça vai lidar com isso. É um assunto que mexe com o futuro da democracia, né? Mexe com tudo. Yeah. E falando em mexer com as coisas, olha só essa notícia. Argentina e Brasil podem ter mais um problema. O novo presidente da Argentina, o Javier Milei, quer construir um muro na fronteira com o Brasil. Lá em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, muro. Sério isso? É isso mesmo. O Milei diz que o muro é para impedir a imigração ilegal, o tráfico de drogas, essas coisas. Ele fala que o Brasil não controla direito a fronteira e que a Argentina precisa se proteger. Mas construir um muro.
Que medida radical. E o que o Brasil acha disso? Por enquanto, o governo brasileiro não falou nada oficialmente, mas a notícia já está causando um rebuliço. Tem gente que critica a ideia, fala que o muro não vai resolver nada e que só vai piorar a relação entre os dois países. Eu também acho. O muro não resolve problema complicado como imigração ilegal e crime organizado. O melhor seria os países trabalharem juntos, né? E ajudar a economia e as cidades da fronteira. É por aí. O Brasil e a Argentina precisam conversar, se ajudar, não construir barreira. Barreira só separa e aumenta o preconceito. Verdade. Falando em união, vamos voltar para Minas. E para Brumadinho, né? Aquele problema da água que a gente estava falando, a água tratada pela ETAF. O pessoal ainda está com medo de beber a água. A saúde das pessoas é importante, né? Sim, o AMIB continua denunciando a Vale. Eles falam que a Vale esconde os expurgos sobre a água e pedem para a comunidade participar do monitoramento da água. Só assim para ter certeza que a água está limpa. A Vale precisa pagar pelo que aconteceu, né? E cuidar das pessoas e do meio ambiente. Exato. Brumadinho serve para a gente lembrar que a mineração tem que ser feita com segurança e cuidado com a natureza. A Vale precisa ser responsabilizada e o povo de Brumadinho precisa viver com dignidade. E por falar em responsabilidade, a polícia e o Ministério Público estão investigando a fraude nas indenizações de Mariana, lá de 2015. É triste demais ver gente ganhando dinheiro com a desgraça dos outros. O dinheiro da indenização precisa chegar em quem realmente sofreu com a tragédia da Samarco. Sem dúvida. A Operação Abutre Cigano está mostrando esse esquema criminoso. E a gente se espera que a justiça puna os culpados. As pessoas que sofreram com a tragédia precisam ter seus direitos respeitados e receber ajuda para reconstruir suas vidas. Mariana e Brumadinho deixaram marcas no Brasil, né? A gente precisa aprender com essas tragédias e criar leis mais duras para garantir a segurança das barragens e evitar que isso aconteça de novo. É verdade. A gente tem que aprender com os erros do passado e investir em políticas públicas que protejam as pessoas e o meio ambiente. A sociedade precisa ficar de olho e cobrar dos governantes medidas para evitar novas tragédias. Para a gente fechar essa parte do plantão de notícias, vamos falar da crise no emprego. O Brasil perdeu mais de 500 mil de empregos em dezembro de 2024. Sinal de que a economia não está legal. O que a gente pode esperar dos próximos meses? Olha, as coisas não estão fáceis, os juros estão altos, a inflação não dá trégua, a economia está parada. Não é um cenário bom para gerar emprego. Mas o governo precisa fazer alguma coisa, né? O desemprego é um problemão. Afeta a vida de todo mundo. O que está causando essa crise? É só coisa de fim de ano ou tem um problema maior na economia? Não é fácil responder isso. Tem muita coisa atrapalhando. Juros altos, inflação, falta de investimento, a política, né, que não ajuda. É um problemão que a gente precisa resolver com calma, sabe? Entendendo cada parte. E como é que essa crise mexe com a vida do brasileiro? O que acontece quando as pessoas perdem o emprego? Olha, desemprego é uma tragédia para quem passa por isso. A pessoa fica sem dinheiro, sem saber o que fazer, aumenta a pobreza, a saúde piora, tanto a física quanto a mental. É uma situação séria que a gente precisa resolver, proteger as pessoas e as famílias. É verdade. Criar emprego, garantir os direitos do trabalhador, isso tem que ser prioridade para o governo. Mas mesmo tanta notícia ruim, tem gente fazendo coisa boa também, né? O governo de Minas Gerais liberou o saque do FGTS para os moradores de Santana do Paraíso, que é aquela cidade que foi atingida pelas chuvas fortes. Que bom! Isso vai ajudar as pessoas a se recuperarem, né? Reconstruir o que foi destruído e voltar para a vida normal. O FGTS vai dar uma força para a economia da cidade também. É sinal de que o governo está de olho, né? Tentando ajudar quem precisa. Tomara que essa ajuda chegue rápido para quem está sofrendo em Santana do Paraíso. Para a gente terminar nosso plantão de notícias, eu queria lembrar que cada um de nós tem um papel importante nesse momento. A gente precisa acompanhar as notícias, entender o que está acontecendo, participar dos debates sobre os problemas da nossa sociedade. Só assim a gente consegue construir um futuro melhor. Concordo. A gente precisa ficar de olho nos políticos, cobrar, lutar pelos nossos direitos. A democracia só funciona se a gente participar. Isso aí. Você que está ouvindo a gente, participe, se informe, questione, dê a sua opinião, sugira soluções. Juntos a gente consegue fazer um Brasil melhor. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um plantão de notícias do Portal Minas. Fiquem ligados no nosso site e nas redes sociais para saber tudo o que acontece em Minas Gerais e no Brasil. Até a próxima.